Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. O empréstimo consignado é uma modalidade já utilizada há décadas por servidores públicos e segurados do INSS, com juros mais baixos que os praticados normalmente pelo mercado. Agora, trabalhadores do setor privado, incluindo domésticas, trabalhadores rurais, microempreendedores individuais, também vão poder acessar o benefício de forma menos burocrática, a partir da carteira de trabalho digital e em aplicativos de celulares. O consignado para trabalhadores formais, ele veio já para o Congresso Nacional por meio de uma medida provisória, mas toda medida provisória precisa da confirmação dos parlamentares para ser incorporada à legislação. Bom, para explicar um pouquinho mais o alcance dessa medida, a gente vai conversar aqui no Economia Direta de hoje com o consultor legislativo Márcio Valadares. Muito bom dia, Márcio, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom, Márcio, a gente viu aí esse crédito consignado para o trabalhador formal, ele já está valendo por medida provisória. A gente teve na última semana o início aí da possibilidade de tomada desse crédito, inclusive com várias simulações sendo feitas. E a gente viu assim que não é que não pudesse ter o crédito consignado para o trabalhador formal. O que essa nova medida está trazendo é menos burocracia, não é isso? Assim, o governo e os próprios bancos estão numa expectativa, peguei aqui alguns números, a nossa produção também passou, por exemplo, a gente tinha aí cerca de 40 bilhões de reais por ano, normalmente para esses trabalhadores formais, e uma expectativa de aumentar isso para 120 bilhões de reais por ano de crédito concedido. É realmente mais vantajoso para o trabalhador, Márcio? Bom, o crédito consignado é uma das linhas de crédito que tem as taxas mais baixas do mercado. E embora a previsão de trabalhadores seletistas poderem tomar crédito consignado exista, ou seja, prevista em lei desde 2003, essa é uma modalidade que não atingiu todo o seu potencial ainda. Então, você citou esse dado de 40 bilhões de crédito tomado por seletistas. Quando a gente compara com beneficiários do INSS e com servidores públicos, a gente vê que os beneficiários do INSS tomam cerca de 260 bilhões. O saldo total em dezembro do ano passado era de 260 bilhões. No caso dos servidores públicos, o saldo era de 370 bilhões. E os seletistas, que são a maior parte da força de trabalho do país, tinham 40 bilhões de saldo tomado nessa linha de crédito consignado. Tem duas dificuldades para que os seletistas, ou melhor, que as instituições financeiras se sintam confortáveis para oferecer crédito para seletistas. Uma é o risco de demissão e o risco de quebra de empresas. São riscos que não são verificados para os beneficiários do INSS e para os servidores públicos. Então isso explica uma parte dessa diferença do saldo devedor dessas operações, do saldo dessas operações. Essa dificuldade, essa primeira dificuldade, ela foi enfrentada por uma lei de 2016 que permitiu que os trabalhadores usassem até 10% do saldo do FGTS e até 35% ou 40% das verbas rescisórias, incluindo a multa sobre o valor do FGTS que trabalhadores recebem em caso de demissão sem justa causa, para pagar operações de crédito consignado. Quer dizer, isso reduz um pouco o risco a que as instituições financeiras estão expostas em caso de demissão ou mesmo em caso de quebra de empresa. Mas tinha uma outra dificuldade, que é a dificuldade operacional para a viabilização do desconto em folha, que é o que torna o crédito consignado tão atrativo. Antes dessa medida provisória, desse ano agora, as instituições financeiras tinham que negociar com cada empresa como seria feita a operacionalização do desconto automático em folha de pagamento. E aí acabava que, na prática, só grandes empresas conseguiam oferecer, só trabalhadores de grandes empresas tinham acesso ao crédito consignado. A medida provisória, ela cria um sistema, uma plataforma, por meio da qual o governo vai organizar o acesso a informações por parte das instituições financeiras e a disponibilização para elas desse dado central de qual é a margem que os trabalhadores têm na sua remuneração para ser descontada em operações de crédito consignado. Quer dizer, Márcio, o que essa medida provisória faz realmente quando coloca menos burocracia, porque concentra ali as informações que a gente já tem, o que o trabalhador, que as empresas já têm pelo e-social. Né? Isso quer dizer, por essa plataforma da carteira de trabalho digital, o trabalhador ele não vai precisar negociar diretamente com a empresa, ele já coloca ali à disposição
pela plataforma que está ali no governo, é isso? É exatamente isso. As instituições financeiras vão ter acesso as instituições financeiras cadastradas, habilitadas pelo governo, vão ter acesso aos dados disponíveis no E-Social. E aí, a partir daí, elas vão poder saber quanto emprestar, que taxa cobrar, e os trabalhadores vão poder fazer a solicitação. Então, a ordem, na verdade, é essa. Os trabalhadores acessam a carteira de trabalho digital, pelo que a gente viu publicado até agora, né? Tudo isso vai se confirmar quando vier a regulamentação, mais detalhes. Mas os trabalhadores fazem a simulação, isso já tem sido feito. A gente viu dados no fim de semana de que mais de 40 ou cerca de 40 milhões de simulações pelo aplicativo da carteira de trabalho digital. A partir daí, as instituições financeiras habilitadas recebem a informação de que aquele trabalhador está querendo tomar crédito, elas acessam as informações sobre aquele trabalhador no E-Social, vem renda, tempo de trabalho que ele tem na mesma empresa, quanto ganha, se já tem uma parte da remuneração comprometida com outro desconto automático, outro fator que implique desconto automático, quer dizer, quanto está disponível e quanto ela poderia cobrar para emprestar para aquele trabalhador. Aí, a partir daí, as instituições financeiras fazem ofertas, dizem, olha, te empresto tanto, cobrando tal taxa de juros por tanto tempo, você vai me pagar em tanto tempo, e aí o trabalhador pode escolher aquela proposta que for mais vantajosa para ele. E aí, Márcio, como você estava colocando, antes tinha essa dificuldade porque as empresas tinham que fazer a negociação diretamente com as instituições financeiras e até havia esse risco da demissão ou de a empresa quebrar. E como que continuaria esse desconto? O que a medida provisória traz de garantia para as instituições financeiras para que elas possam oferecer esse crédito consignado ao trabalhador seletista com juros atrativos, com taxas atrativas, assim como elas já oferecem no caso dos segurados do INSS e também para os servidores públicos? Bom, a medida provisória oferece para as instituições financeiras segurança sobre as informações relacionadas aos trabalhadores. Vai ter uma plataforma que vai concentrar todas as informações sobre operações de crédito consignado tomadas por cada trabalhador. Então, a instituição financeira sabe que a prestação que o trabalhador deve para ela vai ser descontada com segurança da remuneração do trabalhador. Quer dizer, enquanto o trabalhador estiver na empresa, estiver recebendo o salário dele, ela tem a segurança de que vai receber aquele dinheiro. E, no caso, por exemplo, se o trabalhador for realmente demitido, se ele mudar de empresa, recebeu uma proposta melhor, mudou de empresa, mas tinha aquele consignado lá, como que ele vai continuar pagando e tendo desconto? Como é que as instituições vão receber? Essa é uma excelente pergunta e é bom que todo mundo que está pensando em tomar crédito consignado tenha a consciência disso. No caso de demissão, até 10% do saldo da poupança do FGTS que os trabalhadores vão acumulando ao longo da vida profissional pode ser utilizado para pagar esse débito. Além disso, verbas rescisórias. O trabalhador, quando acontece uma demissão, o trabalhador tem direito a receber saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais e algumas outras verbas. Esse dinheiro também pode ser usado para quitar o débito. E se esse dinheiro não for suficiente para quitar o débito do trabalhador com a instituição financeira, ele vai carregar essa dívida para o próximo vínculo empregatício dele. Então, se demorar um pouco, isso ainda não está claro, vai depender da regulamentação, mas a princípio o que se espera é que os juros continuem correndo, então o trabalhador vai ficar com aquela dívida parada, sem pagar nenhuma prestação, com juros correndo, e quando ele tiver um novo emprego, a prestação vai voltar a ser descontada automaticamente da folha de pagamento dele. E você estava comentando no caso, por exemplo, também de que havia a possibilidade do crédito consignado para trabalhadores seletistas em outra regulamentação, outras regras. Hoje, o trabalhador que quiser, por exemplo, fazer a portabilidade desse empréstimo, ele pode, por exemplo, ele estava com juros maiores antes e aí agora tem a possibilidade de juros menores. Ele pode fazer a portabilidade? Pode. A medida provisória não estabelece um limite para os juros e tudo indica que, a princípio, esse limite não vai ser estabelecido mesmo na regulamentação. O que a medida provisória faz é determinar que novas operações tenham taxas menores do que as operações já contratadas. Então, quão menores a gente ainda não sabe exatamente. Nos primeiros 120 dias, contados a partir de 21 de março, quer dizer, a partir de sexta passada, 120 dias da entrada em vigor da medida provisória,
Os trabalhadores que já tenham operações de crédito contratada, eles são obrigados a utilizar os recursos decorrentes desse crédito consignado para quitar essas outras operações mais caras. Então, comentamos no início da entrevista que o crédito consignado tem as taxas mais baixas do mercado, algumas das taxas mais baixas. Então, crédito consignado para servidores públicos, a taxa média é de cerca de 21%, 22% ao ano. Para beneficiários do INSS é de 23% ao ano. Para seletistas é de cerca de 38%, 39% ao ano. É bem mais alto, mas ainda é mais baixo do que o crédito pessoal, que está acima de 40%, do que o cheque especial, que está acima de 130% ao ano, e muito mais baixo do que cartão de crédito rotativo, o rotativo do cartão, cujas taxas são de cerca de 450% ao ano, as taxas médias. Então, o trabalhador que tenha um débito em alguma dessas outras modalidades, nos primeiros 120 dias, todo o dinheiro que ele conseguir pelo crédito consignado vai ser necessariamente utilizado para quitar esses outros débitos. Até para ficar com taxas menores, né? É uma vantagem, de certa forma, isso é uma vantagem para o trabalhador. Agora, foi importante você tratar desse ponto, Márcio, e até a gente caminhando aqui já para o encerramento aqui do nosso Economia Direta, que empréstimo é empréstimo, né? Porque está com consignado que, né, tudo se resolveu. Claro que ele é importante, mas tem que ter atenção. E aí, como crédito consignado, qual que é o limite de comprometimento da renda para o trabalhador e que tipo de atenção o trabalhador tem que ter antes de assinar ali o contrato desse crédito consignado? Bom, excelente. Crédito é crédito. Crédito para consumo é delicado, é sensível, porque a gente está comparando valores em escalas diferentes. Você está antecipando uma compra, geralmente, e pagando juros por isso. Então, você está comparando a satisfação que você vai ter, a utilidade que a antecipação de uma compra tem para você, com juros. São escalas diferentes e essa comparação nem sempre é fácil. Idealmente, os consumidores avaliariam isso e teriam sempre segurança de que valeria a pena pagar os juros. Mas a gente sabe que na vida real, às vezes eles recebem telefonemas, tem pressão para contratação de crédito, então a coisa nem sempre é tão tranquila assim. Então é sempre bom recomendar que a tomada de crédito seja avaliada com muita calma, sem pressa. Você tinha feito uma outra pergunta? Do limite da renda. Quanto que pode ser lógico, comprometido? claro. Porque todo crédito consignado, você não pode comprometer toda a sua renda. A lei prevê que até 40% da renda dos trabalhadores seletistas possa ser comprometida com crédito consignado, sendo 35% para empréstimos e financiamentos, que é o objeto dessa medida provisória, e outros 5% necessariamente para cartão de crédito consignado. Então, é importante. Até 35%. Até 35%. Então, tem que... E tudo isso vai estar lá disponível nos dados do E-Social. É isso que as instituições financeiras vão ver quando o trabalhador simula e manifesta o interesse de tomar esse crédito consignado. As instituições já vão saber se ele... E o próprio sistema deve indicar ali, né, se ele pode ou não pode tomar esse crédito, né? Com certeza. Bom, lembrando, então, que a medida provisória já está valendo, o trabalhador seletista, ele pode já tomar esse crédito, fazer a sua simulação ali por meio da carteira digital de trabalho. Em abril vai poder fazer pelos próprios bancos, né, pela medida provisória, né, pelos aplicativos dos próprios bancos participantes. Mas, claro, tudo isso vai ser discutido pelo Congresso Nacional, porque toda medida provisória também ela precisa ter essa avaliação dos parlamentares para poder ser confirmada e, de fato, essas regras serem incorporadas à legislação. A gente vai continuar acompanhando esse assunto, claro. Enquanto isso, eu já aproveito para agradecer muitíssimo ao Márcio Valadares, consultor legislativo aqui da Câmara dos Deputados, justamente acompanhando essas medidas. É a sua área de atuação aqui na consultoria, né, Márcio? Obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, foi um prazer.